Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um excelente domingo para todos nós. Estamos aqui iniciando mais um momento, mais um encontro nosso, da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, meus irmãos. Este é o momento que todos nós nos colocamos aqui em um só coração, em um só pensamento, para juntos acolher as mensagens do Evangelho, dos bons espíritos, para acolher a mensagem de consolação, de esclarecimento que a doutrina espírita tem para todos nós. Então sejam muito bem-vindos, que Jesus possa abençoar a nossa casa hoje, que Jesus possa trazer a paz para dentro do nosso lar e que possamos ser um instrumento da paz de Jesus. Se necessário, perdoemos. Se necessário, meus irmãos, nos rebaixemos diante dos homens para nos elevar aos olhos de Deus. Vamos refletir o amor de Jesus, aonde quer que estejamos hoje. Meus amados irmãos, para começar hoje o nosso evangelho diário, eu queria muito começar, na verdade, com uma palavra de Jesus hoje para a gente. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, lá no versículo 15, Jesus dirá aos apóstolos: olhai e vede a procedência do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Olha essas palavras de Jesus. Se a gente olhar só pela forma da palavra, só pelo conceito dela aqui, até mesmo de forma literal, digamos assim, Jesus está dizendo para os apóstolos olharem e buscarem saber qual que é a procedência do fermento que os fariseus usam e o fermento que Herodes tem usado. O fermento aqui para fazer o pão. Mas aí vamos pensar, nossa, mas o que é essa mensagem? O que Jesus quer dizer com isso? Pedindo para os discípulos olharem qual que é a procedência do fermento do pão dos fariseus, do fermento que Herodes usa. Qual que é o sentido? Eu digo que isso é a maravilha das palavras do Evangelho. A gente pode extrair muitas interpretações. E cada um de nós, lendo Marcos capítulo 8, pode extrair a sua interpretação. Até mesmo há estudiosos que estudam versículo a versículo, extraindo os ensinamentos, fazendo as explicações. Mas hoje aqui, humildemente, eu quero compartilhar o que tocou o meu coração, o que eu senti quando eu li essas palavras. Não quer dizer que é a interpretação única, que é a interpretação correta, não é isso. É o que tocou meu coração quando eu li esse versículo aqui, nesta manhã. Meus irmãos, quando Jesus pede para os discípulos olharem qual é a procedência do fermento usado no pão dos fariseus e do Herodes, no mesmo momento eu pensei, o que o fermento faz? Qual que é o objetivo do fermento? Por que a gente utiliza ele em uma receita? Geralmente, ou sempre, nós utilizamos o fermento para que aquilo cresça que a gente está cozinhando. Então, se a gente estiver fazendo uma quitanda, a gente vai colocar a dose certa de fermento, porque vai ser o fermento em combinação com aqueles outros ingredientes que vai fazer aquela quitanda o quê? Crescer. Então, se a gente vai fazendo uma rosca, essa rosca vai crescer pelo fermento que se colocar. Se a gente vai fazendo um pão, vai colocar ali o fermento, aí o pão vai crescer, você vai deixar o fermento ali, o tempo, a massa descansando,
E aí o pão vai crescer. Então a gente utiliza o fermento para crescimento. Aí olha que interessante. Jesus pede para olhar a procedência desse fermento dos fariseus e Herodes. Oh, meus irmãos, fariseus eram aqueles, em sua maioria, que andavam atrás de Jesus para puxar o tapete do Cristo. Fariseus eram aqueles que não gostavam de Jesus, que queriam ver a queda do Cristo. E o mesmo acontece com Herodes, grande poderoso daquela época, que tudo que ele queria era por fim em tudo. Tudo se relacionava ali a João Batista, a Jesus, né? Herodes, ele era um coração endurecido, uma ignorância dentro da alma, muito voltada à brutalidade, às coisas materiais. Aí, meus irmãos, pensemos em algo aqui nesse momento. Jesus fala assim para os discípulos: observa bem, observa muito bem. Qual que é o fermento dos fariseus e de Herodes? Aí aqui eu quero convidar todos nós a interpretarmos com o coração essa mensagem. Acredito que Jesus estava falando para os discípulos olharem o que estava crescendo dentro do coração dos fariseus e de Herodes. O que estava impulsionando o crescimento daqueles comportamentos que os fariseus e Herodes tinham. Aqueles comportamentos agressivos, de egoísmo, de orgulho e ignorância. Porque o fermento não é o que faz crescer em contato com os outros ingredientes? Pois é. O que será que era o fermento que fazia crescer tanto orgulho? O fermento que fazia crescer tanta agressividade, tanto ódio no coração dos fariseus e do Herodes? Pois é, Jesus fala para os discípulos: olha bem, olha o fermento dos fariseus dos fariseus e do Herodes. Olha o fermento deles. Como se Jesus estivesse dizendo: não coloque esse fermento no terreno da sua alma. Não coloque esse fermento em sua alma. Pois é, meus irmãos. Hoje eu comecei aqui com essas palavras, para que cada um de nós olhe para dentro de si. Qual fermento tem habitado aqui na nossa alma? Que fermento, o que esse fermento tem feito crescer dentro da nossa alma? Paz, perdão, paciência, compaixão ou ódio, rancor, ciúme, inveja? Que fermento que a gente tem cultivado aqui dentro da nossa alma? Pois é, meus irmãos. Hoje, quis começar aqui para todos nós com essas palavras de Jesus, pois justamente hoje eu li essa mensagem aqui do Novo Testamento, ela me tocou muito, me fez refletir muitas coisas. Então, para embalar aqui a nossa manhã de domingo, convido para a gente agora entrar na nossa mensagem do livro Um Minuto com Chico Xavier. A mensagem de número 188, uma mensagem de André Luiz, meus irmãos. E hoje, a mensagem de André Luiz, ela é pequena, mas ela nos convida a uma reflexão bem profunda. André Luiz diz: vele pela sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. André Luiz diz aqui: olha, claro, diga a verdade sempre, mantenha a franqueza, seja honesto, mas cuidado com essa franqueza. Cuidado com essas palavras que às vezes a gente destina ao outro. Porque muitas vezes a nossa palavra pode ser um veneno no coração do próximo. Olha, meus irmãos, já nos diz lá no Evangelho, a verdade, ela é uma luz
E essa luz, ela precisa ser dosada, porque senão ela acaba cegando. A verdade é uma grande luz. E ela precisa vir, essa luz precisa chegar aos poucos para a gente, porque se ela vier de uma vez, ela pode acabar nos cegando, ao invés de nos consolar e de nos esclarecer. Pois é, meus irmãos. A franqueza, ela tem que ser dosada. Em que sentido? Se essa franqueza nossa vai machucar o outro, se essa franqueza nossa vai humilhar o próximo, vai exaltar coisas no outro que ele vai se sentir envergonhado, vai se sentir humilhado, vai se sentir pequeno, não vale a pena ser dito, meus irmãos. Que franqueza e que verdade é essa que machuca o outro ao invés de consolar? Que as palavras são essas carregadas de franqueza, mas que está humilhando o próximo? Por isso, tudo que a gente vai falar, a gente tem que ponderar. Que às vezes a nossa franqueza, como diz André Luiz, é um veneno no coração do outro. Então a gente tem que pensar, vale a pena eu dizer isso? Como que o outro vai se sentir? Então, como que eu posso falar sem que machuque o coração do outro? Como que eu posso ser verdadeiro? Como que eu posso ser franco, mas sem humilhar o próximo? Sem que ele fique magoado. E existem muitas formas de nós fazermos isso. Eu acho que Jesus é o grande exemplo para nós. Ele sempre dizia a verdade, Jesus era sempre franco, mas ele sabia ponderar essa luz da verdade. Ele sabia ali ponderar a franqueza dele, para que as pessoas não ficassem humilhadas. Humilhadas, meus irmãos. Então a gente tem que saber ponderar a forma como a gente fala a verdade, a maneira como a gente expõe para o outro as coisas. A nossa franqueza tem que ser ponderada, que isso pode machucar às vezes o próximo e a gente nem percebe. Então hoje André Luiz, com muita sabedoria, deixa esse ensinamento para a gente, para o nosso domingo. Olha, meus irmãos, vou dizer uma coisa para o nosso coração. Quantas vezes na vida eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: eu falo a verdade mesmo, porque eu só falo a verdade. E tudo que eu tenho que falar, eu falo mesmo. E eu falo na cara da pessoa. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, dizerem: ah, que eu sou muito franca, só falo a verdade. Pois é. Louvável é falar a verdade, realmente. Mentir não é bom. A gente tem que falar a verdade, tem que ser franco mesmo. Só que na maioria das vezes, quando eu ouvia alguém falando isso, eram geralmente irmãos que falavam com muita brutalidade a verdade para o outro. Eram francos, ultrapassando o limite, às vezes humilhando as pessoas, deixando elas envergonhadas, fazendo com que elas se sentissem até culpadas do que elas fizeram. Pois é. Então, esse excesso de franqueza, ele mais machuca o outro do que ajuda. Então, a gente tem que ponderar, meus irmãos, as nossas palavras. E sempre pensar como que a minha palavra vai ser recebida no coração do próximo. Como que eu me sentiria ouvindo isso que eu estou falando? Então pensemos hoje, fiquemos com essa mensagem para o nosso coração, neste domingo abençoado. Eu agradeço a todos por partilharem desse momento aqui juntos. É com muita alegria que a gente divide esses minutos do Evangelho. Meus amados irmãos, fiquemos com Jesus. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.